Gente, bom dia. Meu nome é Gabriel Nunes e eu e Lorena Rocha vamos apresentar para vocês sobre a biofísica dos diuréticos. Bom, o nosso grupo é composto por eu, Gabriel Nunes, Lorena Rocha, Felipe Trida, Matheus Vicente, Paula Rosar, Vitória Guimarães, Vitória Muniz e Luana Sandi. É, Aqui hoje nós vamos falar principalmente sobre as classes e as características de cada um dos diuréticos. Primeiro, a gente precisa entender sobre as características gerais dos diuréticos e o que são eles. Bom, primeiro, eles são drogas, são medicamentos que vão realizar o aumento da produção de urina. Como ele vai fazer isso? Aumentando a quantidade de água nessa urina. E aí é outra pergunta, como ele vai fazer isso? Pelo aumento da excreção de NA em algum ponto do tubo renal, porque cada diurético tem um mecanismo em um ponto do tubo renal, ou mais intenso em um ponto do tubo renal, ele vai impedir a reabsorção de sódio, ou seja, aumentar a sua excreção, e com isso a água vai seguir esse sódio por difusão. A difusão vai ser o principal mecanismo aqui biofísico relacionado com o aumento da produção da urina. Vamos lá. Para que eles são utilizados, Gabriel? Eles são utilizados para hipertensão primária, para edema pulmonar ou até mesmo sistêmica, para glaucoma, para desequilíbrio de eletrólitos, já que a gente está mexendo com sódio, a gente também vê que não mexe com potássio, a gente está mexendo com eletrólitos e em caso de equilíbrio, isso pode ser balanceado com a ação dos diuréticos. Vou falar dos inibidores de anidrase carbônica. Os exemplos desse é o acetazolamida, a metazolamida, o diclorfenamida. Todos esses são inibidores de anidrase carbônica. E como o próprio nome já diz, ele vai inibir a anidrase carbônica. Mas, Gabriel, para que serve essa enzima? Porque a anidrase carbônica é uma enzima. Ela vai ajudar a reabsorver o bicarbonato no túbulo proximal. Se você impede essa reabsorção, você vai eliminar. Você vai eliminar esse bicarbonato. Mas em que forma você vai eliminar esse bicarbonato? Pela riqueza de sódio, onde esse bicarbonato se encontra, ele vai formar bicarbonato de sódio e vai eliminar isso na urina. E isso vai levar a uma maior perda de água, porque a água vai acompanhar esse gradiente. Entretanto, a sua ação diurética não é tão potente. Por que não é tão potente? Porque o túbulo proximal é logo no início de todo o tubo renal. Então você vai ter todos os restos das estruturas para reabsorver essa água e para reabsorver esse sódio, que é exatamente o que vai acontecer no ducto coletor, principalmente no ducto coletor, pela ENAC, que é um canal do tecido epitelial que reabsorve esse sódio. Ele vai reabsorver esse sódio e ainda vai ter o canal, o trocador de sódio e potássio, o que vai gerar também uma hipocalemia proveniente desse diurético. Isso também vai afetar o equilíbrio ácido-base. Por que isso também vai afetar o equilíbrio ácido-base? Porque o bicarbonato é um importante mecanismo de controle do equilíbrio ácido-base. Então, ele acaba sendo pouco indicado para problemas cardiovasculares, como a gente disse, relacionado à hipertensão, mas ele é indicado para glaucoma. Bom, agora os diuréticos osmóticos. Uns exemplos dele é o manitol e a ureia, e o que a gente precisa entender é que eles vão se acumular no túbulo renal. Como eles vão fazer isso? Eles não vão ser reabsorvidos no túbulo, mas eles vão ser filtrados para ele. Então, se eles são filtrados para o túbulo e eles não são reabsorvidos, eles vão sair na urina, correto? O que é que isso gera? Um aumento da osmolaridade. Você vai ter uma maior concentração de soluto no túbulo que vai atrair mais água, que é osmose. Você vai atrair água por causa da concentração de soluto nesse túbulo. E por conta disso, você vai ter uma eliminação dessa água, correto? Eles não vão ser indicados para edema, porque logo quando você administra isso, ele vai para a corrente sanguínea. E você vai ter um aumento muito grande de soluto no edema, na corrente sanguínea. E com isso você vai ter um aumento de volume, porque por causa da osmose, você vai atrair muita água para essa corrente sanguínea. E ele ainda vai atuar no túbulo renal inteiro, como um todo, mas ele vai ter áreas que vão agir com maior intensidade, como é o caso do túbulo proximal e da alça descendente de Henle. Para que ele é indicado, então, Gabriel? Você já falou que para edema ele não é.
Mas para um tipo específico de edema, ele vai ser indicado, que vai ser o caso do edema cerebral. E ainda ele também vai ser indicado para glaucoma agudo. Essas vão ser as indicações. Então, pessoal, para continuar nossa apresentação, os diuréticos da alça de Henle, eles vão ser responsáveis principalmente por atuar na parte ascendente da alça. Eles vão inibir cotransportadores de sódio, potássio e cloreto e vão atuar no gradiente de osmolaridade da medula, de forma que a gente vai ter o menor gradiente de salinidade e com isso a gente vai absorver menos água, perdendo mais água pela urina. Exemplos são a furosemida, torcemida, bumetanida e o ácido etacrílico. As características desses diuréticos é que eles são muito fortes, porque eles vão alterar não só a osmolaridade do sódio, mas também a concentração de urina. Esse cotransportador de sódio, potássio e cloreto vai atuar em conjunto com o canal de efluxo de potássio. O diurético, inibindo o cotransportador, também vai inibir esse mecanismo que é responsável por deixar o lúmen com a carga positiva, que é responsável, que é necessária, né, para a absorção de íons. Dessa forma, a gente vai reabsorver menos íons positivos, como cálcio e magnésio, gerando hipocalemia e hipomagnesemia. Então, os efeitos colaterais que a gente tem são desequilíbrios eletrolíticos pela menor absorção de íons positivos, alcalose metabólica, hipovolemia, que é a perda excessiva de água pela urina, a gota e a perda de audição, porque esses diuréticos também vão inibir um cotransportador parecido no ouvido. Continuando, os diuréticos tiazídicos, eles vão atuar no túbulo distal, essa porção do néfron, e vão inibir cotransportadores de sódio e cloreto, que são responsáveis por reabsorver cerca de 5% do sódio nessa região. Por um mecanismo ainda não conhecido, esses diuréticos eles vão aumentar a vasodilatação. E exemplos deles são a clortalidona, os clorotiazídicos e os hidroclorotiazídicos. As características é que eles são menos eficazes que os diuréticos da porção ascendente da alça de Henle, como eu já expliquei, porque eles são muito potentes, né? E eles são do padrão ouro no tratamento de hipertensão, não apresentam outras complicações e são eficientes na prevenção de doenças cardíacas. Eles também vão aumentar a reabsorção de cálcio e, com isso, vão prevenir a formação de novos cálculos renais nos rins. Os efeitos colaterais são hipocalemia, alcalose metabólica e hiperuricemia. E para finalizar, os diuréticos poupadores de potássio vão atuar no ducto coletor, essa porção aqui, onde existem canais epiteliais reabsorventes de sódio, que perdem potássio em contraponto. Com isso, a gente tem um aumento na entrada de cloreto e a saída de hidrogênio. Esses canais eles vão ser induzidos pela aldosterona. E por esse motivo, algumas das características desses diuréticos é que eles são antagonistas da aldosterona, como a esprolactona e a eplerenona, ou inibidores diretos daquele canal que eu citei, que é esse canal aqui, que vai reabsorver cálcio e perder potássio. Vai reabsorver sódio e perder potássio. Corrigindo. Eles não vão causar hipocalemia, ao contrário, eles vão reduzir a perda de potássio e por isso eles vão ser utilizados associados a outros diuréticos, com o intuito de diminuir efeitos colaterais, já que os outros vão gerar a hipocalemia. Eu deveria ter que continuar assim. Os exemplos eu já citei acima. E como efeitos colaterais, a gente tem a hipercalemia, a acidose metabólica e a ginecomastia, que está associada a efeitos no antagonismo da aldosterona. E é isso, muito obrigada.